Se você é sensível a qualquer tipo de gatilho, não assista esse vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu venho falando há muito tempo, deve ter umas 2 semanas, de um livro que eu tô fazendo um vlog e que esse livro é um dos livros mais desafiadores que eu já li na minha vida, que é um livro super diferente, só que eu não falei que livro que era. E aí eu gravei um vlog, eu já li o livro e hoje vocês vão ver o vlog e agora fiquem aí pra assistir o vlog e no final eu volto pra fazer uma resenha bem pequenininha e também falar alguns pontos do livro que eu acho interessantes. Até mais! Gente, tudo bem com vocês? Eu comecei a ler Uma Vida Pequena no Kindle hoje e eu pensei em fazer um vlog porque é um livro que, né, todo mundo fala que é muito pesado, as pessoas choram bastante lendo ele, aí eu pensei, putz, vou fazer um vlog, né, de leitura, porque quero que as pessoas me vejam chorando, assim, me debulhando em lágrimas. Só que é um livro muito grande, eu li nem um capítulo direito, acho que eu li só algumas páginas, só o inicinho mesmo. E aí, quando eu for lendo mais, eu vou dando mais atualizações pra vocês, né? Depois eu vou também falar um pouco mais sobre o livro, de onde ele saiu, de onde vem, por que ele tá fazendo tanto sucesso, tá fazendo tanto rebuliço, né, lá fora. E é isso, vou ler só mais um pouquinho hoje, já tá bem tarde, já é meia-noite. E aí eu vou ler só mais um pouquinho e vou dormir. E amanhã eu volto pra dar mais satisfações pra vocês. Oi, gente. Eu só queria vir aqui dar uma atualizada na minha leitura, né, de Uma Vida Pequena. E eu só li 3% do livro. É um livro que, tipo assim, você lê, e o livro não anda. A porcentagem não anda, tipo, nada anda no livro, sabe? E isso tá me deixando um pouco desanimada, porque eu fico, tipo assim, 1 hora lendo e conta 1%, sabe, do livro. Então, é um livro, porque, né, é um livro muito extenso. Mas já deu pra eu entender um pouquinho, assim, mais ou menos do que vai ser, né, o livro. Pelo que eu entendi, vai contar a história de 4 amigos, que é o JB, ah, o Willem, o Malcolm e o Jude. Acho que é isso mesmo. Vai contar a história desses 4 amigos e, assim, começou eles jovens, assim, lá pros 25, 27 anos, por aí, e tá mostrando a vida deles ainda um pouquinho. Eu vi alguns vlogs de pessoas que leram esse livro e que choraram muito e que morreram de chorar e choraram mais um pouquinho. E eu acho que eu não vou ler, não vou chorar tanto. Espero que não, porque, né, por favor. Mas, assim, estou com medo. Quando eu ler mais, eu volto. Hoje é domingo, eu vou tentar ler pelo menos 10% do livro hoje. Eu tô em 3%, gente. E eu li, tipo, muito, muito mesmo. Tipo, eu devo ter lido o quê? 1 hora, 1 ou 2 horas já, e deu 3% do livro. Então, sim, um pouco desanimada, mas eu vou tentar ler mais hoje. E aí, se Deus quiser, né, a gente vai pra frente. Oi, gente, agora já tá de noite, né? Eu li praticamente o dia inteiro. Eu tô em 11% do livro. E, tipo assim, aqui no Kindle tá dando que falta 18 horas e 54 minutos pra terminar o livro. Então, assim, uma vida pequena, você é muito grande. E, né, nesse pouquinho mais que eu consegui ler, a gente entrou um pouquinho na vida de cada um, de cada personagem, né, principal, dos 4 amigos, menos do Jude, que dele não tá falando muito ainda, falou pouca coisa, a gente tá descobrindo aos poucos a vida dele. E é isso. Tipo, já falou bastante do Willem, do Malcolm e do JB, mas do Ju falou pouca coisa, então espero descobrir mais sobre a vida dele, porque tá sendo mais misterioso assim, sabe? Tipo, os amigos não sabem muito da vida dele, ninguém sabe direito e eu estou ficando um pouco nervosa porque eu quero saber. Oi, gente! Hoje é outro dia. Ontem eu consegui ler até 15% do livro, graças a Deus, porque a leitura não estava indo. E aí, hoje eu li mais 5% agora, depois do almoço. Então, eu tô em 20% do livro. Agora tá acontecendo. A gente tá conseguindo ver mais coisas do Jude, né? É ele que tá contando a história agora, então a gente tá descobrindo mais coisa dele. E agora eu parei nos 20% do livro. E ele tá começando a contar um pouquinho do passado dele, que é uma coisa que a gente não sabe praticamente nada. Sabe que alguma coisa muito ruim aconteceu com ele, mas só, não sabe mais nada. E aí eu quero ler mais 10% hoje, só que eu tenho que estudar pro TCC.
Então eu acho que eu não vou conseguir ler isso tudo, mas pelo menos mais uns 5% eu acho que eu consigo ler à noite. Então de noite eu volto pra dar mais atualizações pra vocês. Oi, gente, tô parecendo aqui toda cagada, mas é porque eu quis dar uma atualizada pra vocês sobre Uma Vida Pequena. Eu cheguei em 48% do livro agora e tá acontecendo umas coisas muito pesadas, e aí tá sendo uma parte do livro que eu tô lendo. Eu leio 5 minutos, paro pra respirar, fico 10 minutos pensando no que aconteceu, depois eu volto, leio mais um pouquinho, paro, respiro, porque é muito pesado. E sério, tipo assim, eu fico tremendo, sabe? É uma sensação muito ruim. Parece que eu vou passar mal. Porque as coisas que acontecem são muito pesadas. E aí a leitura agora tá. Até tinha dado muito rápido, dos 20 pro 50 por 48%, foi até muito rápido. Mas agora tá bem lenta, sabe? Porque as coisas estão acontecendo, tão muito, muito difíceis de ler. E aí eu tô tendo que dar umas pausas. Mas é isso, né? Quando eu vou ler mais, eu volto também pra dar mais atualizações. Oi, gente. Eu fiquei sumida, né, um tempo, porque eu tive que dar uma pausa na leitura, porque a leitura tava me fazendo mal. Eu tava, sabe, é um livro muito pesado, então tudo que eu lia me deixava mal. E aí eu senti que eu precisava dar uma respirada, e aí eu dei 2 dias de férias, fiquei 2 dias sem ler. E voltei agora e eu li, juro pra vocês, eu li 3% do livro e eu chorei mais do que já chorei em qualquer outro livro. É assim, nossa, sério, eu tô arrepiada. Dá pra ver? Eu acho que não dá pra ver. Mas é um livro que ele mexe muito com o emocional, com a cabeça, com o psicológico da gente, de uma forma que nenhum outro livro já mexeu. E aí, isso tá me fazendo assim ler ele muito lentamente, porque é muito, muito pesado. E aí, né, eu li 3% agora, vou continuar a leitura. Eu estipulei uma meta de ler pelo menos 15% por dia, só que eu não sei se eu vou conseguir ler 15% na história onde tá agora. Tipo, no início do livro até os 50% eu conseguia ler tranquila, mas agora, como a história tá ficando mais e mais pesada, cada vez mais pesada, eu não tô conseguindo. Eu acho que eu não vou conseguir ler 15%. Eu li 3% e morri, sabe? Então, assim, eu acho que não vou conseguir. Mas tentarei e voltarei para dar mais atualizações. Oi, gente. Voltei para dar mais atualizações, né? A história agora tá, né, bem mais adiantada. A gente já tá vendo os personagens com mais de 40 anos. E é uma coisa que eu tenho reparado muito na história, é que a passagem de tempo é muito abrupta. É tipo assim, é do nada. Quando vê, eles estavam com 21 anos, quando vê, pá, 30, quando vê, pá, 40, sabe? Não tem muita divisão, não tem muita explicação, não tem muito nada. Tipo assim, vai. E em relação a isso, eu fiquei um pouco confusa, porque tem hora que eu tô achando que as coisas estão acontecendo e eles estão com uma cabeça. E aí, quando vê as coisas estão acontecendo, mas eles estão mais velhos já estão mais maduros. E aí eu fico meio, gente, o que tá acontecendo? Mas tá dando pra seguir tranquilo. A gente já conhece a maior parte da história do Jude, pelo menos eu acho, né, que conhece a maior parte da história dele, acredito que seja a maior parte, mas eu acho também que tem mais coisa ainda pra descobrir que ele não contou ainda, que a vida dele foi uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida, e uma vida que, assim, me fez chorar igual uma criança, quando a gente vê, né, tipo, um flashback que tem vários flashbacks durante a leitura, mas tem um flashback em especial que fala sobre a infância dele, e é um flashback que você lê com dor no coração. Eu cheguei aos 71% do livro hoje, então eu parei a leitura por hoje também. Eu não quero ficar me empurrando a história, porque é uma escrita muito boa, muito fluida, e é um livro que eu tô gostando bastante, mas como eu já falei 800 vezes, é um livro muito forte e eu não quero ficar engolindo a história, assim, tudo de uma vez, sabe? Eu quero parar, respirar, pensar sobre o que eu tô lendo, né? Ter essa reflexão.
sobre a história para depois voltar com uma cabeça, né, um pouquinho mais evoluída para poder entender os personagens. Porque também eles tomam muitas atitudes que é muito difícil de você entender quando você não passou pelas coisas que eles passaram, né? Então tem coisas que o Jude faz que eu fico tipo, gente, para de fazer isso, meu menino, para, você tá errado. E aí quando eu faço a reflexão da vida dele, de como ele foi apresentado, né, da vida do personagem, dá pra você entender bastante as ações dele e tudo mais. E é um livro, assim, que eu tô muito chocada. Eu nunca li um livro igual a esse na minha vida. E é um livro que eu via muita gente falando, tipo, ai, é um livro muito bom, mas não sei se recomendo. Eu ficava, gente, como assim você não sabe se recomenda? Se é bom, vai, então recomenda. Mas agora, depois de ler e entender, né, de estar lendo e estar entendendo a carga emocional que esse livro traz, eu entendo super isso, de o livro ser muito bom, da autora conseguir, ela descreve os personagens de uma forma que você começa sabe, a ter compaixão por eles, a pensar neles como se eles fossem seus amigos na vida real. Tipo, você desenvolve sentimentos por eles e quando as coisas começam a acontecer, você sofre como se fosse uma pessoa real. E é uma, sabe, é uma escrita que, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Alguém conseguir escrever desse jeito, fazer os personagens serem tão importantes que você tem esses sentimentos por eles, sabe? Essa compaixão, esse amor. E é uma coisa que eu esqueci o nome, Hanai, eu esqueci o nome da autora, eu vou escrever em algum lugar aí, que ela consegue fazer isso com muita maestria, tipo, com muita facilidade. Ela consegue fazer você se apaixonar pelo personagem, sabe? E é isso, né? Depois eu vou terminar o livro, pretendo terminar o livro em mais 2 dias, né? Com essa meta de 15% por dia. Então, mais 2 dias eu termino. E aí, amanhã eu volto pra dar mais informações pra você falar mais um pouquinho, né? Da leitura de como tá sendo. Tchau! Gente, eu tô cansada de aparecer aqui só o pó. Porque eu só apareço aqui, eu apareço que eu tô só o pó. Mas eu não poderia deixar de vir aqui, porque eu li hoje, consegui ler graças ao pai e cheguei aos 85% do livro, então só falta 15%. No Kindle tá dando que falta 2 horas de leitura, então eu acho que eu vou conseguir terminar ele hoje, mas eu não prometo. Hoje é segunda-feira, vou tentar ler hoje tudo, né? Mas não prometo, se não der, amanhã eu termino. E a história tá ok, tipo, as partes ruins eu acho que já passaram, né? As partes que são muito pesadas, eu acredito que já foram. Mas ainda tem algumas partes da história do Jude que a gente ainda não sabe, que ainda é meio misterioso. Tipo, alguns anos, uns 5, 6 anos aí que tá meio vago o que aconteceu com ele. E eu acho que a gente vai descobrir, né, nesse próximo momento aí agora. Oi, gente, bom dia pra vocês. Vim fazer a atualização do vlog, né? Que eu só fico sumida. E eu não tô gravando muito o meu dia a dia, porque a gente tá de quarentena, né? Pandemia, então eu não tô fazendo muita coisa além de ficar dentro de casa. Então, tipo assim, eu fico dando voltas dentro do meu quarto. E não tem muito o que mostrar. Mas hoje de manhã eu fiz uma entrevista pra um projeto da faculdade. E por isso que eu tô arrumadinha, olha, eu tô até de brinco, gente, um milagre. E a resposta dessa entrevista sai amanhã ou depois de amanhã, então estou ansiosa. Mas hoje eu termino o livro e eu fiquei sabendo que as 10 últimas páginas é o que mata. Porque eu até chorei, me emocionei um pouco com a história, mas não foi nada tipo, ai meu Deus, sabe? Eu não perdi todo o sangue do meu corpo e eu já tava tipo, meu Deus, será que eu sou tão fria assim? Tipo, não tô me emocionando e todo mundo morre de chorar com esse livro. Eu já tava tipo. Mas aí eu fui procurar saber e fiquei sabendo que é as 10 últimas páginas que matam. Então eu tô indo preparada pra chorar. E talvez eu não chore por já estar indo preparada pra chorar, né? Mas já tô indo preparada e eu só fico pensando, gente, o que mais de ruim que tem pra acontecer com esses personagens? Tipo, o Jude, principalmente, é o que mais sofre. Ele tem uma vida muito sofrida, coitado. Ele sofreu a vida dele inteira. E, pelo que eu percebi, ele vai sofrer mais. E é uma coisa que eu quero conversar com vocês. Quando eu for fazer a resenha, né? Depois que eu terminar o livro, eu vou sentar e vou fazer a resenha com vocês. Falar sobre o que eu achei, fazer um resuminho do livro e tudo mais. E aí, isso é uma coisa que eu quero comentar. O sofrimento exacerbado que tem no livro. É um sofrimento que tá lá pra fazer o leitor sofrer. Não tem nenhum outro motivo pra esse sofrimento tá lá. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Mas agora tá faltando 1 hora de leitura, pelo que eu me lembro. Eu tô em 90% do livro, então não é muita coisa. Até falta pouquinho pra terminar, mas é um pouquinho que eu tô nervosa de terminar, porque eu não sei se eu tô afim de chorar hoje, não. Então eu terminei
Uma Vida Pequena e eu tava esperando chorar horrores, igual eu falei com vocês, e olha, não tem uma lágrima aqui. Então, assim, não sei. Não sei o que eu faço desse livro, sabe? Tipo, não sei. Eu vou pensar um pouco sobre a história, refletir e depois eu volto pra poder fazer uma resenha bonitinha, né? Falando tudo que eu achei e pensei. Mas foi isso, terminei. Gente, vocês acabaram de assistir o vlog de Uma Vida Pequena da Hanya Yanagihara. Eu não sei falar. Hanya Yanagihara. Eu acho que é assim que fala. Yanagihara. Essa moça aqui. Vocês acabaram de ver o vídeo desse livro. Finalmente, né? Vocês estão sabendo que livro que é. E eu quero fazer uma resenha um pouco, assim, tem alguns pontos desse livro que eu quero falar sobre, porque foram pontos que me incomodaram de certa forma. Durante o vlog vocês perceberam que foi um livro muito desafiador, além dele ser um livro muito grande, né, porque ele tem 1060 páginas, tudo pau. Ele é um livro que tem um conteúdo muito, assim, atípico do que eu tô acostumada a ler, pra falar a verdade pra vocês, né. E o conteúdo, ele meio que fez a minha leitura ser um pouquinho mais lenta, também, né, pelo livro ser grande, mas muita parte, muito da demora, né, da lentidão do livro, eu acho, né, na minha opinião, que se dá sobre o tema. E aí eu trouxe meu caderninho aqui, né, com alguns pontos que eu quero falar com vocês sobre o livro, então vamos começar, porque senão esse vídeo vai ficar com 40 minutos. Primeira coisa, o livro, né, Uma Vida Pequena, vai trazer a história de 4 amigos, o JB, o Willan, o Malcolm e o Jude. E o livro começa com eles na faculdade, alguns na faculdade, outros já formaram, mais ou menos 26, 27 anos que eles estão, e aí a gente vai acompanhar a vida deles. No início do livro, cada capítulo é destinado a um amigo, pra gente conhecer o passado deles. Então a gente tem o passado do JB, a gente tem o passado do Willam, que teve uma infância bem conturbada, né? Ele perdeu o irmão, ele perdeu os pais. A gente tem a história do Malcolm, que é o amigo rico, e tem a história do Jude. Só que o que acontece? O Jude, ele é uma pessoa, né? Ele é um homem que a gente não sabe nada da vida dele. Até a metade do livro, que foi até a parte que eu mais gostei, eu li rapidinho, tipo assim, em 2 dias eu li 50% do livro. Sem brincadeira pra vocês, eu li muito rápido e eu tava adorando a história. Mesmo com os pontos, né, pesados, com as cenas muito descritivas de abuso sexual, né, é um livro que tem muito gatilho, então... e é um livro que tem muito... É muito sensível mesmo, tem muitas cenas que despertam raiva, né, e tudo mais, mas até a metade do livro eu tava aguentando tranquila, assim, eram partes que me deixavam chocadas, né, mas não era nada que tava atrapalhando a fluidez do livro. Tava tudo fazendo sentido. É isso que eu queria dizer. Tava tudo fazendo sentido. Mesmo as partes pesadas, né, de abuso psicológico, abuso sexual, de problemas mentais, de doenças mentais, tava tudo fazendo sentido no todo da história, sabe? O personagem do Jude, pelo que eu entendi, a Hanya Yanagihara queria mostrar um personagem que fosse um personagem complexo, só que o que eu percebi, né, com a minha leitura, é que até na metade do livro ela conseguiu fazer isso com uma maestria, assim, intensa. Ela escreve de uma forma que você se apega aos personagens, você começa sabe, você se apega mesmo, você pensa neles como se eles fossem pessoas reais. As coisas acontecem com eles e você fica, sabe, como se fosse mesmo uma pessoa que é sua amiga. Você sente aquilo. Ela vai descrevendo os personagens, até essa primeira metade do livro, eu achei que é um estudo mesmo de personagens, é uma análise dos personagens, porque ela vai te mostrando cada vez camadas mais fundas das personalidades desses personagens pra fazer você gostar deles. E até aí tudo bem, achei incrível o que ela fez, eu acho que nenhuma outra escritora de nenhum outro livro que eu já tenha lido conseguiu fazer isso que ela faz, e eu achei sensacional o jeito que ela escreveu. Só que aí a gente começa, depois dos 50% do livro, né, a segunda metade, a gente começa com alguns problemas. Primeira coisa, que, né, das 300 coisas que eu anotei,
Vou começar com a primeira, que é a representatividade LGBTQ+. A gente tem um casal no livro, que é o casal principal, que é LGBT, porém, o que acontece? É um casal LGBT que não se assume LGBT. Então, em relação à representatividade, eu acho que esse livro não faz o trabalho dele, né? Porque eu vi muita gente falando que ele tem muita representatividade. Eu acho que não. Eu realmente não vi essa representatividade de uma forma correta. Porque durante o relacionamento todo, eles ficam negando que são gays e que, né, eles negam eles negam a si mesmos, sabe? E eles não têm nenhum outro motivo pra poder negar isso, mas eles continuam negando. Então eu acho que não é um livro que tem uma representatividade boa, não é um livro que faz o seu trabalho em representar LGBTQ+. É isso. Segunda coisa que eu anotei, esse livro trata de doenças mentais. Então, nós temos muitas cenas gráficas de tentativa de suicídio, de cortes, de dores, né? Da pessoa sofrendo mesmo com a sua própria mente. São cenas muito, muito, muito fortes, são cenas muito delicadas. E é aí que a gente chega no terceiro ponto aqui que eu anotei, que é o seguinte. Até a primeira metade do livro, esse conteúdo é trabalhado de uma forma muito delicada e de uma forma que choca, assim, o leitor, né? Tem várias passagens que você fica, meu pai do céu, como assim? Eu chorei muito com o livro também. Não chorei tanto igual achei que eu fosse chorar, porque todo mundo fala que as 10 últimas páginas é a morte e que chora horrores. E eu não chorei depois da metade. A segunda parte do livro, pra mim, foi a problemática. Tipo, eu não chorei em nada. E o meu problema com esse conteúdo sensível foi que ela escreveu até um certo ponto. Você conseguia entender que aquilo fazia parte da vida do Jude, que é o personagem, né? Que sofre doenças mentais e sofre todo o abuso ali. É tudo do passado dele. E aí, você entende, né, por que ele é como ele é, né, na vida adulta, o que aconteceu na infância dele. Você consegue entender tudo, encaixar tudo bonitinho. Só que chega uma parte que a autora, né, a Hania, ela começa a colocar um sofrimento desnecessário. E o que é esse sofrimento desnecessário? É tipo assim, ela vai fazendo esse mesmo personagem sofrer tantas coisas que até certo ponto eram válidas. A partir de certo ponto passou a ser só para poder chocar o leitor. Ficou escancarado pra mim e depois eu vi alguns vlogs de outras pessoas que leram e eu percebi que pra elas também que chega uma hora do livro que a Hania só quer chocar o leitor e fazer você sofrer. E aí ela vai colocando cada vez mais coisas ruins acontecendo com esse personagem, às vezes sem fundamento nenhum, só pra poder fazer você sofrer. E eu achei isso bem desnecessário. Quando eu percebi que ela tava fazendo isso, e eu acho que foi por isso que eu não chorei, eu já não pensava mais neles como pessoas, sabe? Como personagens que eu me apegava, que eu me importava. E isso acabou com a história pra mim. A segunda metade pra mim do livro, eles não eram mais toda a análise que ela fez na primeira parte do livro sobre os personagens, você conhecendo eles, você se apegando a eles, pra mim foi totalmente destruída na segunda parte. Tanto que as coisas ruins aconteciam na segunda parte e eu não, sabe, eu não tinha aquele efeito chocante, eu não ficava com vontade de chorar, porque eu já tinha percebido que ela tava fazendo aquilo só com o intuito de me fazer sofrer. Então, pra mim o livro perdeu o sentido. E eu tava gostando muito. A primeira metade do livro, pra mim, foi perfeita. Foi um livro muito bem escrito, a análise dos personagens muito bem feita. Mas na segunda metade, ela cagou e aí eu perdi meu interesse na história. Tanto que eu demorei o dobro do tempo pra terminar a segunda metade do livro do que eu demorei pra primeira parte. E foi uma leitura lenta, uma leitura chata. No final do livro eu já não tava aguentando mais. Eu tava, gente, pelo amor de Deus, não acaba. Porque é aquele tipo de livro que você lê e as páginas não andam, a porcentagem do livro não anda. E por isso que eu li ele no Kindle, porque eu achei que ia ser mais fácil. E realmente acho que foi. Mas, mesmo assim, foi um livro muito lento. O final dele foi muito, muito lento. Outra coisa que eu queria comentar
que eu anotei, é sobre o relacionamento entre os personagens. E eu vou voltar a falar que na primeira metade, o relacionamento deles é muito bem feito, né? É um relacionamento lindo, é uma amizade muito bonita, mas que é destruída por um motivo besta. Eu achei um motivo muito besta, que não foi culpa de ninguém. Eu achei que foi um motivo muito, né, sabe? Tipo, só pra colocar lá. E a, a Hanya, no início do livro, com a análise dos personagens que ela foi fazendo, nessa construção que ela foi fazendo, eu imaginei que ela levaria essa construção, né, ela levaria essa amizade durante todo o livro. De certa forma, ela leva, porém, mais pro final do livro, tem um personagem, né, o JB, ele faz uma coisa que não tem sentido algum. Ele faz, bem pro finalzinho do livro mesmo, ele faz uma coisa que não condiz com o caráter dele, não condiz com a construção da personagem dele e, pelo que eu entendi, tipo, não teve fundamento algum, ela colocou lá só pra poder fazer o leitor ficar chocado, né? Outra coisa, mais conteúdo chocante sem necessidade, que só foi a única coisa que esse conteúdo fez foi acabar com o personagem do JB pra mim. Então, eu achei desnecessário também. É outra coisa, né, que eu achei desnecessário. Agora eu vou falar, o que eu vou falar um pouquinho, vai ter um pouquinho de spoiler, né? Então, se você tem vontade de ler o livro, eu vou falar agora o que eu achei. Eu gostei muito do livro, mas eu não gostei do final. Eu dei 3 estrelas e meia, ou 4, não me lembro. Acho que foi 4. Eu dei 4 estrelas pra ele. Porque eu achei a escrita e a análise das personagens de uma forma excepcional, assim, achei muito bem feita. Porém, eu não gostei do final. E não que eu não tenha gostado do que aconteceu no final, porque eu gostei. Eu não gostei da forma como as coisas foram escritas, né? Alguns pontos que eu não gostei, por isso que eu diminui a nota. É um livro que eu vejo muita gente falando, é um livro que é o melhor, pior livro da minha vida. Eu não vou dizer que é o melhor livro da minha vida, porque não foi. Porque teve algumas partes que realmente eu não gostei. Mas ele sim foi um dos 5 melhores livros que eu já li, por ele ter sido uma leitura tão desafiadora, por tratar de assuntos tão pesados, de uma forma que eu conseguisse entender a dor daquele personagem. E é o pior livro por causa desse conteúdo, porque se você é sensível a esse conteúdo, você não vai conseguir ler esse livro, ele vai despertar trocentos gatilhos em você, então por isso eu não recomendo esse livro para todo mundo, porque ele tem muito, muito, muito conteúdo sensível. Então você que é sensível a esse tipo de conteúdo, por favor, não leia esse livro, tá? Você não vai gostar, vai ser um livro que só vai te fazer mal. Tanto que durante a minha leitura eu tive que parar de ler durante 2 dias, porque tava me fazendo mal a quantidade de coisa, né? A quantidade de coisa sensível acontecendo. E aí eu dei uma pausa na leitura para depois continuar, para poder dar uma respirada e poder assentar, sabe? O poder das coisas que estavam acontecendo. E por último, para terminar o vídeo, eu vou falar só de 3 coisas que me incomodaram durante a leitura, que foi a primeira, a passagem de tempo. Você não tem uma divisão correta, tipo, certinha da passagem de tempo. Então tinha assim, eu tava lendo um capítulo, eles estavam com 27 anos. Passei pro outro capítulo e já tava com 31. Passei pro outro capítulo e já tava com 47. E eu ficava tipo, gente, calma, calma que eu não tô entendendo nada, sabe? Era uma passagem de tempo muito abrupta e eu não tava entendendo as idades deles. Tanto que chegou uma hora que eu tava pensando, imaginando o Jude adolescente, só que ele já tava com 51 anos e eu tava tipo, meu pai do céu, alguma coisa está errada. A segunda coisa é que durante o livro o Jude fala de uma pessoa, né, que ele conheceu na adolescência dele, que se chamava Ana. E eu não sei se eu dormi, se eu pulei, o que aconteceu, que eu não sei quem é essa Ana, eu não sei se foi explicado, eu acho que não, porque, gente, eu não sei quem é ela. Ele fala dela até o final do livro e não explica quem é ela. E eu ficava, gente, quem é essa Ana? Aí faltando 10% pra terminar o livro, eu falei, não, agora eles vão explicar quem é essa Ana, né? Mas não explica. E eu não sei quem é. E eu tô procurando pessoas que leram esse livro pra eu perguntar se sabem, né, quem é essa Ana. Mas ninguém sabe me falar. Então, se você já leu, por favor, me conta quem é essa Ana. Se fala lá, porque eu acho que eu dormi em alguma hora do livro que falou quem era e eu não pesquei quem era essa tal dessa Ana. E a última coisa que eu queria falar
é sobre o relacionamento do Jude com os pais adotivos dele, que é o Harold e a Julia. É um relacionamento que eu não gostei, porque eu achei que o Harold e a Julia, eles são personagens incríveis, eles são fofos, eles, sabe, eles querem cuidar do Jude, eles estão lá sempre pra ele, e o Jude meio que trata eles mal de uma forma que, sabe, assim, me dava angústia, porque o Harold era um dos melhores personagens do livro, sabe? Ele era incrível com o Jude, ele ajudou o Jude em tantas partes da vida dele, e o Jude não tratava ele da mesma forma. Eu achei que que o Harold e a Julia foram injustiçados na história, e principalmente a Julia, porque o relacionamento deles, né, dessa família, é muito focado no relacionamento do Jude com o Harold. A Julia, ela sofre um apagamento gigantesco. Se ela tem, tipo, 4 ou 5 linhas, 5 falas, durante o livro inteiro, é muito. E o livro tem 1060 páginas, gente. Então, tipo assim, é um apagamento gigantesco. E eu não gostei disso, e eu achei que ficou faltando ali ter uma maternidade ali entre ela e o Jude, porque ela se mostra, né, que ela ama o Jude, ela mostra que ela ama, mas ela não tem participação nesse relacionamento dessa família, sabe? Eu senti falta disso. E eu acho que foi isso. Eu falei de todos os pontos que eu queria falar, que eram muitos. Esse vídeo vai ficar com 40 minutos? Vai, mas por favor, assista tudo. E se você já assistiu até aqui, é porque você assistiu tudo, então você é um vencedor na vida, parabéns. E eu queria agradecer por você ter assistido todo esse vídeo. Espero que você tenha gostado, né? Me deixa aí nos comentários se vocês querem vlogs de outros livros e de quais livros vocês querem vlog. Eu gostei muito de fazer o vlog desse livro. Foi uma leitura muito desafiadora, muito difícil, muito diferente de tudo que eu já li, mas também muito válida para eu conhecer outras formas de escrita, né? E outras histórias. É isso, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!